Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje, respondendo ao pedido de muitos de vocês, vou falar do romance Canaã, do Graça Aranha. Outro romance que todo mundo é obrigado a ler no colégio. Ou pelo menos era obrigado. Não sei como é que está hoje. Acho que um pedacinho vocês devem ler, né? Mas antes de começar, um aviso importante. Segunda-feira, agora, dia 31 de agosto, eu vou iniciar uma nova promoção na minha livraria. Mas desta vez eu vou fazer uma promoção diferente. Tá? Eu vou concentrar os descontos nos livros dos grandes autores brasileiros. Machado de Assis, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, o Drummond, o Alencar, o Gustavo Corsão, bom, e incluindo também ensaístas que são fundamentais, Gilberto Freire, José Guilherme Melchior, Joaquim Nabuco e muitos, muitos outros, tá? Essa promoção vai ser dedicada exclusivamente aos escritores nacionais. Então, se prepare. E segunda-feira de manhã eu volto aqui com um novo vídeo para lançar a promoção e dar mais detalhes para vocês. Tá certo? Muito bem. Mas vamos falar do Canaã. Bom, uma das coisas que mais se diz a respeito dessa obra do Graça Aranha, que foi publicada em 1902, é que se trata de um romance nacionalista. E que, exatamente por ser nacionalista, teria sido uma das obras que anteciparam as ideias da Semana de 22. Bom, mas quando a gente lê que Canaã é um romance nacionalista, bom, o que é que nós entendemos? Entendemos que o livro certamente exalta os valores nacionais, enaltece o Brasil, não é mesmo? É o que a gente conclui. Mas não é o que ocorre no livro. Esse nacionalismo não existe. Alguém, em algum momento, inventou isso, e depois aí uma fila imensa de repetidores seguiu dizendo a mesma coisa. Bom, aliás, isso acontece muito no Brasil. Um medalhão aí fantasia alguma coisa e depois todo mundo repete. Se vocês lerem o romance, o que é que vocês encontram? Desde o início da narrativa, quando o Milkau, que é o protagonista, passa pela fazenda do Coronel Afonso, ele está lá a caminho de Porto do Cachoeiro, no Espírito Santo. Já nesse início, tudo que se refere ao Brasil é descrito, no mínimo, como rústico ou subdesenvolvido. O próprio Coronel Afonso é a decadência em pessoa. O narrador diz que ele é uma figura triste, como se tivesse consciência de que sobre si recaía o peso do descalabro da raça e da família. E não só isso, ele também tem um olhar turvo, apagado, como de um idiota. E o narrador ainda insiste, dizendo que o esgotamento das suas faculdades, das suas emoções e das suas sensações era completo. Ele estava reduzido a uma atitude aí de autômato, diz o Graça Aranha. Bom, você lê isso e imagina que é só uma ideia passageira, não é? É só a descrição de um personagem e que o livro não vai mostrar o brasileiro em geral como uma figura decadente. Afinal de contas, todo mundo diz que o romance é nacionalista, mas não é o que acontece. Essa ideia negativa do brasileiro só se reafirma. Pouco depois desse trecho inicial,
o romance apresenta lá um velho cafuzo com 2 familiares, né? Bom, e não só a casa dele está em ruínas, né? Mas tudo é pobreza, tudo é desalento, tudo é incapacidade de tomar iniciativa, né? O velho chega, inclusive, a lembrar com saudade, né, do tempo em que ele era escravo. E o narrador salienta lá no seu estilo retórico, né, a mal definida resignação dos esmagados, né, e também fala de indolência sinistra desse pobre personagem. Bom, indolência sinistra é demais, né? É a típica expressão retórica em que o adjetivo só serve para dramatizar de maneira inconsistente, de maneira artificial, a indolência do personagem. Bom, mas a gente continua procurando, né, o nacionalismo do Graça Aranha. E aí, no capítulo 1, surge lá o personagem Felicíssimo, que é um agrimensor cearense, né? Bom, e o que o narrador faz? Bom, define lá esse personagem como alguém que dá expansão aos instintos da sua nativa e tranquila vadiagem. Nativa vadiagem, né? Ora, bom, se a vadiagem é nativa, então todo mundo que nasceu no Ceará é vadio, né? Mas veja, o Graça Aranha não para aí, tá? Esse personagem Felicíssimo também é o brasileiro que fala mal dos seus compatriotas, né? E fica lá o tempo inteiro submisso, como um bom puxa-saco dos imigrantes alemães, né? Aliás, ele é um especialista em todos os gestos de falsa cordialidade, tá? Esse Felicíssimo. E o Graça Aranha se mostra realmente impiedoso com esse pobre agrimensor do Ceará, né? Lá no escritório dele tem que é uma meia-água coberta de zinco. Bom, não tem nenhum livro de leitura, não tem um quadro, não tem nenhuma fotografia, né? Só tem um maço de jornais que ele usa para desabafo da sua curiosidade, diz o narrador. Esse cearense também vai servir para a cena mais cômica do livro, né? Quando a gente descobre que, apesar de ser agrimensor, ele nem sabe usar um teodolito, que é um instrumento de trabalho básico na sua profissão, né? Mas ele, né, o Felicíssimo, ele é incansável no seu fingimento e fica então lá fazendo macaquices para tentar enganar os alemães, né, o Milkau e o Lenz. Numa outra cena, né, uma festa na colônia, bom, ele se embebeda, né, e se comporta de forma ridícula, de forma escandalosa, né, acompanhado de outro brasileiro, né, o Joca, um mulato, que é responsável também por um espetáculo animalesco diante dos alemães, né? Ou seja, tudo que possa diminuir e ridicularizar os brasileiros, o Graça Aranha utiliza, né? Aparece, é verdade, lá na abertura do capítulo 2, uma bela descrição da floresta tropical, né? Mas o brasileiro vai ser sempre tratado como alguém que não se esforça, que não gosta de trabalhar, né? Num certo trecho a gente tem lá a descrição de um grupo de trabalhadores. Bom, os alemães, bom, eles são robustos, têm pulsos de ferro, são hercúleos, né? E os olhos têm um azul de abismo, ou seja, são como deuses nórdicos, né? A reencarnação dos vikings, né? Enquanto isso, no grupo, o único brasileiro, um mulato, como é que ele é descrito? O narrador diz que ele tem a cara toda marcada pelas bexigas, tem os olhos rajados de sangue e os dentes são pontiagudos como serra, de maneira que, às vezes, a aparência dele, diz o narrador, é de um sátiro maligno, né? Bom, e as descrições negativas não param aí, não param aí, né? Os brasileiros que trabalham lá no Poder Judiciário,
Bom, eles são arrogantes, autoritários, corruptos, eles oprimem, eles roubam os alemães. E os alemães, bom, esses não, esses são sempre bonzinhos, são sempre indefesos, né? Quer dizer, a vida dos colonos alemães, bom, também é descrita aí com otimismo exagerado, né? Enquanto que tudo que se refere ao Brasil, né, é tratado pelo Graça Aranha com extrema hostilidade, né? Então, a natureza brasileira é trágica, enquanto que a natureza europeia é doce, né? Bom, e até mesmo a coitada da esposa do juiz, né? Quer dizer, é uma brasileira lá muito magra, muito jovem. Bom, o narrador diz que ela tem a palidez brasileira, uma palidez doentia e diáfana, né? Bom, vocês lembram do vídeo da semana passada, não é? Em que eu falei do romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo, não é verdade? Bom, e lembram, com certeza, de todos aqueles absurdos, né, do naturalismo, né? Bom, o Canaã, né, foi lançado 12 anos depois do Cortiço, 12 anos depois. Mas é como se o tempo não tivesse passado, né? Porque o romance apresenta as mesmas características, o mesmo amargor, as mesmas ideias pretensamente científicas, a mesma lama racista e preconceituosa, né? Então, por exemplo, como é que o Milkau vê o menino brasileiro que trabalha para ele como guia? Bom, o menino é o rebento fanado de uma raça, né, que se ia extinguindo na dor surda e inconsciente das espécies que nunca chegam a uma florescência superior, a uma plena expansão da individualidade. Ou seja, a raça brasileira está condenada à degradação, né? E não bastasse esse biologismo de quinta categoria, o Graça Aranha ainda usa essa linguagem exagerada, né? Forçada, né? As espécies que nunca chegam a uma florescência superior, né? Ou seja, é um texto também palavroso, cheio de ornamentos, né? De enfeites linguísticos, mas vazio, vazio, né? Quer dizer, logo depois esse menino sorri, né? Mas o que o alemão enxerga? O alemão vê só os lábios descorados, mostrando os dentes verdes e pontiagudos como afiada serra, né? Aliás, vocês já perceberam que o Graça Lenha tem fixação nos dentes, né? E é claro que a descrição que ele faz do menino, bom, não deixa espaço para nenhuma dúvida, né? O alemão olha para o menino com aquela complacência, né, do estrangeiro que se acha superior. Os dois alemães, né, lá o Lentz e o Milkau, né, ainda que eles tenham maneiras de pensar diferentes, né, os dois acreditam, cada um lá do seu modo, que a civilização nunca será possível para as chamadas raças inferiores, ou seja, para nós brasileiros, né? O Milkau é um pouquinho mais otimista, né? Ele acha que a mistura das raças adiantadas com as raças selvagens pode rejuvenescer a civilização, né? Mas o outro, né, o Lentz, bom, esse é pessimista, né? Para ele, nós vamos ser sempre uma cultura inferior. Vamos ser sempre uma civilização de mulatos. Vamos ser eternos escravos em revoltas e quedas, né? Bom, ele chega inclusive a dizer que enquanto não se eliminar a raça, que é o produto de tal fusão, ou seja, enquanto não se eliminar os mulatos, a civilização vai ser sempre destruída pelo sensualismo, pela bestialidade e pelo servilismo do negro. Ou seja, assim, o romance é uma sucessão de absurdos, tá? Uma sucessão de teses eugenistas, né? E não são só esses dois personagens que se expressam assim.
Não é, não. O próprio narrador, a própria voz que conta a história, está impregnada desses estereótipos, né? Desses preconceitos, dessas ideias racistas. Né? Bom, mas como eu disse, assim, não bastassem, né, todos esses problemas, né, a linguagem também é péssima. A linguagem é horrorosa, horrorosa. O livro está repleto de lugares comuns afetados, né? Uma linguagem empolada, repetitiva, em que o escritor fica tentando florear, né, essas teses que são repisadas e repisadas, né, como essa ideia de que há raças superiores e inferiores, né, ou a ideia de que a terra brasileira vai ser renovada só graças ao sangue germânico. Né? Então, assim, é um narrador verboso, sentimentaloide, que só sabe produzir trechos de dramaticidade artificial, né? Como, por exemplo, no capítulo 10. Né? Tem lá uma menina adotada, né? Que parece lá numa cena estar sendo possuída por um demônio. Né? E ela é descrita com, com desprezo, né? Como uma criança que já sofre a agonia das almas primitivas. Né? Então, assim, vários personagens, vários, vão ter direito lá aos seus minutos de tormento, né? Ou de delírio. Então, um pode, de repente, manifestar lá o ar trágico de um sátiro em dor. Né? Outro experimenta transportes de luxúria e queixumes de agonia sexual. Né? Então, vejo que a linguagem é sempre essa. Né? Uma linguagem que tenta, de todos os modos, exagerar as sensações. Né? E exagera sempre de forma extremamente artificial. O livro é uma narrativa maçante, cheia desse psicologismo rasteiro, né? E está repleto de defeitos estruturais. Né? Exatamente. A própria estrutura do romance é capenga. Né? Prestem atenção, por exemplo, lá nos diálogos do Milkau e do Lentz. Bom, vocês vão ver que as falas desses personagens, elas não formam verdadeiros diálogos. Né? Na verdade, o Graça Aranha só justapõe as falas. E cada personagem defende, então, a sua tese, mas nunca ocorre um verdadeiro debate, uma troca de ideias. Os diálogos são só uma sucessão monótona de discursos. Né? E esses esquemas se repetem de outras formas. Né? O que o Graça Aranha faz? Bom, ele enfia lá alguns personagens na história só para justificar, só para poder criar algumas cenas mais dramáticas. Né? Então, lá no capítulo 8, por exemplo, a família húngara e o cigano surgem para quê? Surgem só para dar vida ao quadro do sacrifício de um cavalo, né? Cujo sangue deve purificar a terra e garantir as boas colheitas. Né? No mesmo capítulo aparece lá um caçador, um bruxo, né? De quem não se falou nada no transcorrer do livro. Né? Mas ele é subitamente lembrado quando aparecem uns urubus no céu. Né? Mas é só para justificar a cena do cadáver podre e dos cães enfurecidos. Essa mesma receita ele usa no trecho da menina adotada, de que eu já falei aqui, e no famoso trecho do parto da personagem Maria, quando o recém-nascido é devorado pelos porcos. Todo mundo adora essa cena. Bom, a cena serve só como ponto culminante de um drama exagerado. É por todos esses motivos que o Otto Maria Carpo, numa crítica excelente que ele fez ao romance, leiam, procurem um ensaio dele que se chama Canaã Revisitada. Bom, o que o Carpo vai dizer? Vai dizer que esse romance é só um mosaico de estilos diferentes. Aliás, o Carpo termina a análise dele
com um comentário irônico sobre o autor, né? Ele diz que o Graça Aranha visitou o estado do Espírito Santo, mas não foi visitado pelo Espírito Santo da criação novelística, né? E o Carpo está coberto de razão, né? Inclusive quando ele diz que Canaã só convence os leitores inexperientes. A insistência do Graça Aranha em defender teses filosóficas e sociológicas, bom, criou uma narrativa forçada, criou um texto carregado de teatralidade desengonçada, né? E uma teatralidade que chega a tornar cômico o que ele queria que fosse trágico. Ou seja, como eu sempre digo, Canaã é o mais pedante romance brasileiro. É isso, meus caros. Um ótimo final de semana e segunda-feira eu volto aqui então para falar da promoção da minha livraria. Tudo de bom para vocês!